A vida é tão fascinante quanto controversa. Você vai achar difícil acreditar que existe um país onde a natureza esconde alguns dos animais mais gigantes da Terra, praias florescentes e realidades incríveis, como a celebração anual do carnaval mais sensual do planeta. Uma festa cheia de cores e excentricidades, considerada a mais provocante do mundo, onde milhares de mulheres lindas com roupas minúsculas fazem danças proibidas. Em uma festa louca e sem regras, na qual mais de um acaba desmaiando. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura para conhecer Trinidad e Tobago, um dos territórios com maior mistura cultural da América, onde africanos, indianos, europeus, chineses e árabes convivem há séculos, dando origem a realidades surpreendentes, como banhos lunares em que mulheres seminuas mergulham para equilibrar sua energia íntima, crenças em espíritos que retornam para atormentar aqueles que lhes fizeram mal, ou ter inventado o limbo, aquela dança tão comum hoje em muitas festas, mas que aqui era mais associada à morte do que à vida. Uma nação cheia de tesouros naturais únicos, como lagos feitos de alcatrão que parecem vivos, vulcões que expelem lama, alguns dos maiores e mais coloridos recifes do Caribe, pássaros que parecem de outro planeta, ou animais gigantes como cobras, morcegos e tartarugas, que podem chegar a pesar mais de 900 quilos. Prepare-se para conhecer os motivos que fizeram deste o país com a dança e o carnaval mais sensuais do planeta. Vamos começar. Trinidad e Tobago, duas pequenas ilhas perdidas no extremo sul do Caribe, logo acima da Venezuela, onde o oceano se mistura com os mitos, onde a história africana, indiana e europeia se chocam, criando um país tão fascinante quanto desconhecido. Embora sejam duas ilhas relativamente pequenas, Trinidad tem aproximadamente o tamanho da metade de Porto Rico e Tobago é ainda menor, semelhante a Ibiza. Elas possuem uma identidade exuberante que surpreende a qualquer um. Ao contrário de outros destinos do Caribe, aqui a vida não gira em torno do turismo, mas de uma mistura explosiva de cultura, sensualidade, mistérios e fenômenos naturais únicos no planeta. Apesar de ocupar um território de apenas 5.000 km², sua população é de cerca de 1,4 milhão de pessoas, o que lhe confere uma densidade semelhante à de países muito populosos, como o Reino Unido. Essa concentração humana, aliada à extrema diversidade de origens, criou uma sociedade vibrante e culturalmente hiperativa. O país é um território pequeno, mas contém uma biodiversidade extraordinária, uma história intensa, um povo multicultural e um estilo de vida tão livre, provocativo e autêntico, que marca para sempre aqueles que o visitam. Além disso, Trinidad e Tobago foi um dos primeiros países petrolíferos do Caribe e de toda a América, pioneiro na extração e refino de petróleo desde o início do século XX, muito antes de outras nações da região desenvolverem essa indústria. Essa riqueza energética moldou sua economia, sua sociedade e sua identidade moderna. Enquanto muitas nações pequenas tendem a ter uma cultura uniforme, esse país funciona exatamente ao contrário. Quanto menor o espaço, mais se intensifica cada tradição, cada som, cada dança e cada influência estrangeira que chegou às suas costas. E talvez por seu tamanho reduzido, todas essas culturas não se dispersaram, mas se misturaram e se reforçaram mutuamente, dando origem a um país onde nada se dilui e tudo se torna identidade pura. Para entender como esse país se tornou o que é, precisamos voltar no tempo. O nome Trinidad foi dado por Cristóvão Colombo em sua terceira viagem, em homenagem à Santíssima Trindade. Tobago, por outro lado, deriva da palavra indígena tabaco. Segundo alguns cronistas, a ilha recebeu esse nome porque tinha uma forma semelhante a um rolo de tabaco, ou porque ele era intensamente utilizado em rituais espirituais. Durante os séculos seguintes, essas ilhas foram um ímã para colonizadores europeus. Espanhóis, franceses, ingleses e holandeses disputaram-nas constantemente. Cada potência trouxe escravos africanos, trabalhadores contratados da Índia, comerciantes chineses, sírios, libaneses e populações inteiras que buscavam uma nova vida no Caribe.
O resultado não é apenas uma mistura cultural, mas sim uma das misturas culturais mais fortes, intensas e visuais de toda a América. É por isso que neste país, as línguas, as danças, os deuses, as cores e os corpos se fundiram ao longo dos séculos para criar uma nação completamente diferente de qualquer outra. Essa mistura explica por que aqui nasceram o limbo, o steel pan, as danças mais provocantes do mundo, superstições africanas, templos hindus sobre a água, carnavais sensuais e pratos que combinam curry com tambores metálicos, deuses africanos com música caribenha e fé católica com banhos lunares. Para começar este passeio por Trinidade e Tobago, vamos começar por um dos fenômenos mais impressionantes do planeta, conhecido como Pitch Lake, o maior lago natural de asfalto do mundo. Muitos especialistas concordam que o Pitch Lake se formou há milhares de anos, quando uma profunda fratura na crosta terrestre fez com que o petróleo subterrâneo subisse lentamente à superfície. Lá, o Sol, o tempo e certos micro-organismos transformaram esse petróleo em uma massa espessa de alcatrão, que nunca termina de endurecer. O mais surpreendente é que, de acordo com estudos recentes, sob este lago existe um sistema de cavernas e câmaras naturais, formado por pressões internas que empurram o asfalto como se fosse um organismo vivo. Para alguns cientistas, é um dos poucos lugares do planeta onde a geologia pulsa. Este gigantesco depósito negro se move, respira e muda de forma lentamente a cada segundo. É por isso que alguns geólogos afirmam que ele está vivo, no sentido geológico da palavra. Embora os habitantes de Trinidad contem outras coisas muito mais sombrias. Muitos moradores locais acreditam que esse mar escuro e gelatinoso guarda almas antigas, que abaixo existem cavernas misteriosas e que, às vezes, quando você anda sobre ele, pode sentir como se algo, ou alguém, se movesse sob seus pés. E entre os moradores da região circulam histórias inquietantes. Relatos de pessoas que, segundo dizem, se aventuraram demais no Pitch Lake e nunca mais voltaram. Ninguém sabe se elas foram presas pelo alcatrão, se caíram em alguma fenda profunda ou se são lendas exageradas. Mas os moradores locais garantem que o lago cobra o que considera seu. No Pitch Lake, a superfície parece gelatina, o solo afunda levemente e as fendas expelem bolhas com cheiro de outro mundo. Alguns cientistas acreditam que ele pode ser a chave para entender a formação do petróleo, mas os moradores locais o veem como um lembrete de que Trinidad é um país imprevisível e indomável. E por falar em inesperado, Trinidad e Tobago também surpreende com construções religiosas únicas, como o Temple in the Sea, um templo hindu erguido literalmente sobre a água. Ele foi construído por um homem chamado Sildas Sadhu, pedra por pedra, depois que as autoridades coloniais britânicas proibiram que ele fosse erguido em terra firme. Sua decisão foi tão firme que ele caminhou com carrinhos de pedras até o mar, estendeu o terreno com as próprias mãos e finalmente ergueu o templo no meio da água, como símbolo de fé, resistência e esperança. Hoje em dia é um dos lugares mais emblemáticos do país e uma lembrança do espírito indomável daqueles que vieram da Índia. Embora esse templo icônico seja hindu, a religião majoritária do país é o cristianismo, herdado da colonização europeia, especialmente britânica. Aproximadamente metade da população se identifica como cristã, com igrejas por toda parte e celebrações intensas. No entanto, Trinidad e Tobago tem uma das comunidades hindus maiores e mais vibrantes do continente americano, devido à chegada de milhares de trabalhadores indianos durante o século XIX, quando foram trazidos para trabalhar nas plantações de cana após a abolição da escravidão. A eles se deve a presença de templos, festivais como o Diwali e rituais cheios de luz e espiritualidade que coexistem pacificamente com tradições cristãs e africanas. Essa mistura de religiões, cristianismo como maioria, hinduísmo como minoria muito influente e crenças africanas que ainda vivem em histórias e rituais, faz de Trinidad e Tobago um dos países mais diversos cultural e espiritualmente do Caribe. Entre todas essas tradições, provavelmente o limbo é a mais famosa que surgiu neste país, embora sua origem real esteja muito longe do que a maioria imagina. Essa dança,
hoje associada a uma barra que desce e desce enquanto todos tentam passar por trás sem tocá-la, aparece em quase todas as festas do mundo, casamentos, aniversários ou celebrações escolares. Mas poucos sabem que o limbo nasceu em Trinidad e que sua origem não era festiva, mas profundamente espiritual. Esse movimento tão popular está diretamente ligado aos rituais fúnebres das comunidades africanas, onde simbolizava a difícil transição da alma para o além. Nessas tradições, a morte não era um final silencioso, mas um momento carregado de significado espiritual. O corpo deixava este mundo, mas a alma tinha que superar obstáculos, forças obscuras e barreiras invisíveis para alcançar a liberdade. O limbo representava exatamente isso. A descida, o estreitamento do caminho, a dificuldade da viagem para o outro lado. Cada vez que a barra descia, lembrava-se que a alma tinha que passar por provações cada vez mais difíceis para se libertar. Em Trinidad, quando alguém morria, as mulheres da aldeia se reuniam ao redor do corpo e, quase como um ato sagrado, colocavam uma barra horizontal feita de galhos, canas ou paus decorados com tecidos vermelhos. Essa barra representava a fronteira final, a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Passar por baixo dela, inclinando o corpo para trás, não era brincadeira. Era um gesto simbólico para ajudar o espírito do falecido a cruzar a barreira e avançar em direção à paz. As mulheres repetiam o movimento várias vezes, acompanhadas por cantos africanos e tambores lentos, marcando um ritmo quase hipnótico. Em alguns rituais, de acordo com a tradição oral, a barra descia progressivamente, lembrando que as últimas etapas da jornada espiritual eram as mais estreitas e difíceis. Uma curiosidade surpreendente é que, em certos povos africanos de onde vieram os escravos que chegaram à Trinidade, existia a crença de que o mundo espiritual tinha portas baixas e que apenas aqueles que eram humildes e flexíveis podiam passar. Esse simbolismo foi preservado no Caribe. Abaixar-se, dobrar-se, descer era um ato de humildade diante do mistério da morte. Com o passar dos anos, já em pleno período colonial, muitos desses rituais foram proibidos por serem considerados pagãos. Mas as comunidades africanas de Trinidad encontraram maneiras de mantê-los vivos, disfarçando-os de dança, incorporando-os a celebrações noturnas ou simplesmente transmitindo-os em segredo de geração em geração. Foi assim que a dança fúnebre começou a ser vista em contextos mais amplos, até que finalmente, no século XX, se transformou em uma expressão cultural festiva. A barra começou a ser usada em festas, celebrações familiares e eventos comunitários. E o movimento, antes triste e espiritual, tornou-se mais alegre, competitivo e sensual. O curioso é que, mesmo ao se tornar um espetáculo, o limbo nunca perdeu totalmente sua essência africana. A barra que desce ainda representa um teste. O corpo que se inclina para trás continua simbolizando o desafio, a passagem por um espaço estreito, a viagem para um lugar que poucos podem alcançar. E embora hoje tenha se tornado um jogo divertido para crianças e adultos, suas raízes estão profundamente enterradas no luto, na resistência e na memória ancestral daqueles que o trouxeram para essas ilhas. Mas Trinidad não só viu nascer o limbo, também deu vida a um dos instrumentos musicais mais singulares do planeta. Em pleno século XX, entre as ruas dos bairros mais humildes e cheios de ritmo, surgiu algo que transformaria para sempre a música caribenha e acabaria conquistando palcos internacionais. O steel pan, o único instrumento acústico criado nos tempos modernos. O steel pan é feito de barris de petróleo martelados e afinados à mão. Esse tambor metálico produz um som vibrante, alegre e profundo. Seu desenvolvimento se deve em grande parte a uma figura-chave, Ellie Manette, conhecida como a mãe do steel pan, a mulher que transformou simples tambores industriais em instrumentos capazes de interpretar desde os ritmos caribenhos mais energéticos até peças de música clássica. Entre esses ritmos, destaca-se o soca, um gênero também nascido em Trinidad e Tobago, que mistura a força da percussão africana com melodias do calypso e elementos da música indiana. É um estilo vibrante, festivo e muito sensual,
criado para fazer o corpo se mover sem pensar. Hoje, Trinidade e Tobago ostenta uma honra que poucos países têm: ser um dos poucos lugares no mundo onde nasceu um gênero musical completo. Mas Trinidade e Tobago não é só Trinidade. Então agora vamos passar para Tobago, a pequena e tranquila ilha, onde a natureza domina cada canto. Aqui fica a Main Ridge Forest Reserve, uma floresta protegida desde 1776, o que a torna a reserva florestal mais antiga do hemisfério ocidental. O mais curioso deste lugar é que ele não foi protegido por políticos, mas por duas mulheres plantadoras de cana-de-açúcar que, em pleno século XVIII, defenderam a ideia de proteger a chuva. Elas acreditavam que cuidar da floresta garantiria a fertilidade da terra e evitaria secas. E, incrivelmente, elas estavam certas. Sua decisão salvou milhares de hectares. E hoje Main Ridge é um paraíso cheio de pássaros multicoloridos, trilhas cobertas de neblina e espécies quase impossíveis de ver em outros lugares do planeta. Mas se há algo que torna Trinidade e Tobago um território completamente diferente do resto do Caribe, é sua extraordinária biodiversidade, desproporcional para um país tão pequeno. Aqui, a natureza parece exagerar em tamanho, cores e formas, como se quisesse demonstrar o quão poderosa pode ser em um espaço tão reduzido. Nestas ilhas habitam algumas das criaturas mais impressionantes do continente americano, como a tartaruga de couro, o maior réptil do mundo, que pode ultrapassar os 900 quilos de peso e desovar em praias como Grande Riviere. Ver esses gigantes emergindo do oceano, rastejando lentamente sobre a areia, é como testemunhar uma cena pré-histórica em tempo real. Também vivem aqui grandes morcegos frugívoros, conhecidos como raposas voadoras, cuja envergadura pode surpreender qualquer um que os observe ao entardecer. Suas silhuetas, recortadas contra o céu alaranjado, parecem criaturas saídas de um conto mitológico ou de um filme de vampiros. Trinidade e Tobago também tem uma das cobras mais fascinantes do planeta: a boa arco-íris. Sua pele reflete brilhos de cores vivas quando a luz incide sobre ela, criando um efeito iridescente tão hipnótico que muitos visitantes acreditam estar vendo um animal pintado. Esse brilho natural é tão surpreendente que alguns a chamam de a cobra mais bonita do Caribe. Mas entre todas as maravilhas animais do país, destaca-se uma que parece ter saído de um universo paralelo: o ibis escarlate, a ave nacional. Sua plumagem vermelha intensa, vermelho fogo, vermelho sangue, vermelho impossível, é tão vibrante que é visível a centenas de metros. Quando voam em grupo ao entardecer, formam uma nuvem carmesim que se move como se fosse uma única criatura, um espetáculo natural que muitos consideram um dos mais bonitos do mundo. A combinação de florestas ancestrais, praias vivas, montanhas úmidas e pântanos ricos em nutrientes faz com que Trinidade e Tobago tenha mais espécies por quilômetro quadrado do que países imensamente maiores. Um lembrete de que às vezes a natureza não precisa de grandes espaços para mostrar toda a sua força. Ela só precisa do lugar certo. Pensando em cores, animais únicos e realidades controversas, chegamos agora a um dos momentos centrais deste documentário: o tema que muitos esperam. O fenômeno pelo qual Trinidade e Tobago é conhecido em todo o mundo. O de ter para muitos o carnaval mais sensual do planeta. No carnaval de Trinidade e Tobago, milhares de mulheres com trajes minúsculos, corpos pintados, movimentos explosivos ao ritmo da soca, ruas repletas de cores, energia, dança, liberdade. Para muitos viajantes, esta festa é o paraíso da liberdade e uma experiência única onde o corpo fala mais do que as palavras. Mas antes de mergulharmos de cabeça na sensualidade extrema, vamos falar sobre sua história, sua origem e seus segredos. Porque Trinidade tem um carnaval único no mundo. A história do carnaval de Trinidade e Tobago é tão profunda e sensual quanto sua música. Ele não nasceu como uma festa turística, muito menos como um espetáculo comercial. Surgiu do choque cultural entre africanos escravizados, colonizadores europeus e imigrantes asiáticos que chegaram séculos depois. Cada grupo trouxe suas próprias danças, ritmos, rituais e formas de se mover. Com o tempo,
Tudo se misturou como se o país fosse uma enorme panela onde a história ferve sem parar. Diferente do Carnaval do Brasil, colorido, gigante e mundialmente famoso. O Carnaval de Trinidade tem uma essência diferente. É mais íntimo, mais livre, mais provocante e mais visceral. Enquanto no Rio predominam as coreografias em massa, em Port of Spain, o que manda é a sensualidade individual. O movimento dos quadris, a expressão corporal, o contato físico e a energia que se respira em cada rua. Em Trinidade, o carnaval não se dança, se sente. E cada corpo conta uma história. As mulheres usam trajes minúsculos adornados com penas, lantejoulas, cristais e cores intensas. Os homens usam calças leves, máscaras ou pintura corporal. Mas o mais hipnótico não é o figurino, mas o movimento. A dança típica do carnaval é chamada de whining, uma dança em que os quadris se movem em círculos longos, suaves e profundos, como se a pelve seguisse um ritmo que nasce no mais selvagem da terra. Esse movimento é aprendido desde muito cedo. Meninas e meninos crescem vendo suas mães, tias e irmãs mais velhas dançarem com uma naturalidade surpreendente. Muitos turistas ficam impressionados ao ver que esse movimento, longe de ser vulgar, é uma expressão cultural, uma linguagem corporal com raízes africanas e caribenhas. Na verdade, o whining tem um significado especial. É uma forma de liberar energia, celebrar a vida, atrair boa sorte e, claro, chamar a atenção. As mulheres que dominam essa dança o fazem com uma precisão que parece coreografia, mas na verdade é pura improvisação, uma realidade em que o corpo fala antes da boca, como dizem os locais. Enquanto isso, a música que acompanha esse espetáculo é conhecida como soca, um gênero que também nasceu em Trinidad. A mistura de tambores metálicos, ritmos africanos, energia hindu e som caribenho cria um ambiente frenético onde cada batida de percussão faz milhares de corpos se moverem como se compartilhassem o mesmo coração. O carnaval atinge seu ponto máximo no Jouvert, uma celebração que começa de madrugada. As pessoas, normalmente com pouca roupa, cobrem-se de tinta, lama, melaço ou óleo, criando um ambiente selvagem, ancestral e profundamente simbólico. Aqui não importa quem você é. Todos são iguais, cobertos de lama, movendo-se ao ritmo da música, sem julgamentos, sem regras. E por falar em lama, chegamos ao ritual mais curioso e sensual deste carnaval. O Jab Jab, um personagem tradicional coberto de óleo escuro ou melaço preto. Os Jab Jab representam a liberdade, a rebeldia, a quebra de correntes, a sensualidade sem censura. Eles se aproximam do público, dançam provocativamente e criam um ambiente de erotismo ritualizado que muitos turistas descrevem como a noite mais erótica que já viveram. Todo esse conjunto, o whining, o soca, os jab jab, as roupas minúsculas, a lama, a música metálica do steel pan, torna o Carnaval de Trinidad e Tobago um dos espetáculos mais sensuais do planeta. Muitas pessoas acreditam que o carnaval mais sensual do mundo é o do Brasil. Mas aqueles que já viveram os dois costumam concordar em algo surpreendente. O brasileiro é gigantesco, impressionante e musical. Mas o de Trinidad é mais íntimo, mais espontâneo e muito mais sensual. Enquanto o Brasil tem escolas de samba, carros alegóricos colossais e milhares de dançarinos sincronizados, Trinidad tem algo diferente. Movimentos pessoais, proximidade, liberdade absoluta. Uma energia tribal que transforma cada rua em uma pista de dança selvagem. Aqui a sensualidade não está no espetáculo, está no ambiente. Mas a sensualidade em Trinidad não se limita ao carnaval. Em algumas comunidades rurais e ilhas próximas, as mulheres realizam um ritual conhecido como banho lunar. Em noites de lua cheia, elas ficam seminuas em praias desertas, rios ou cachoeiras, deixando a luz prateada iluminar sua pele. Dizem que esse ritual equilibra a energia sexual e emocional, limpa o espírito e fortalece a feminilidade. É um ato silencioso, místico e profundamente bonito. Longe de qualquer morbidez, é um momento íntimo e espiritual que mostra a influência africana e ameríndia na vida atual do país. Junto com esse ritual,
existe a antiga crença nas Hot Girmas, mulheres que, segundo o folclore africano, possuem um calor especial, capaz de fortalecer ou enfraquecer um homem durante o ato íntimo. Muitos pescadores acreditavam que dormir com uma delas antes de uma longa viagem poderia drenar sua força. Como você pode ver, neste país a sensualidade está ligada à espiritualidade. Para eles não é apenas um corpo se movendo. É energia, tradição e mistério. Chegados a este ponto depois de ver tanta sensualidade, tradições intensas e rituais únicos, gostaríamos de perguntar: você acha que seria capaz de mexer os quadris com tanto estilo quanto os locais? Você gostaria de participar? Ou você seria daqueles que desistem depois de 10 minutos? Vai ser ótimo e muito divertido ler sua resposta. Então, se você chegou até aqui, não hesite em pausar o vídeo e deixar seu comentário. E, claro, deixe seu like, porque sua ajuda é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura a continuar trabalhando para trazer a você conteúdos tão interessantes como este. Como você pode ver, conosco você viaja pelo mundo como em nenhum outro lugar. Obrigado. Mas Trinidade e Tobago não é só sensualidade, música e natureza. Por baixo da sua beleza escondem-se histórias que muitos preferem não contar. Rituais de morte, criaturas noturnas, espíritos vingativos e lendas que ainda hoje causam medo nas zonas rurais. Porque aqui a morte não é o fim, é uma transição. E tudo começa com um ritual surpreendente. Como você já sabe, neste país, quando alguém morria, a família reunia vizinhos e amigos, e as mulheres colocavam uma barra de madeira ou galhos, às vezes decorados com fogo ou tecidos vermelhos, simbolizando a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Esse gesto representava a viagem da alma para o além, uma transição difícil e dolorosa, mas inevitável, até que, com o tempo, o limbo se transformou em uma dança festiva. Sua essência ainda mantém a ideia mais antiga. A vida sempre terá que atravessar uma barreira antes de desaparecer. É por isso que os habitantes deste país temem os espíritos conhecidos como Duppies, espíritos de pessoas falecidas que voltam a este mundo para punir, vigiar ou proteger. Para eles, os Duppies não são fantasmas quaisquer. Acredita-se que eles podem empurrar portas, mover objetos, provocar pesadelos ou acompanhar silenciosamente aqueles que os prejudicaram em vida. Por isso, para evitar que um Duppy entre em casa, os locais recorrem a tradições tão antigas como deixar um monte de sal junto à porta, esconder a vassoura para que o espírito não a encontre ou dormir de costas na cama para o confundir. Muitos pescadores ainda seguem essas regras antes de sair para o mar, por precaução, já que ninguém quer um Duppy seguindo-o em uma longa viagem e muito menos no mar. Mas se há uma criatura assustadora nessas ilhas, essa é a Sukuyan, uma figura que aparece em muitas histórias noturnas do Caribe. Dizem que é uma velha solitária que esconde um segredo obscuro. À noite, ela tira a pele cuidadosamente, guarda-a num almofariz ou caldeirão e sai voando transformada numa bola de fogo que atravessa as aldeias, em busca de sangue, ou energia, ou a vitalidade de algum incauto que dorme com a janela aberta. Para se proteger, os locais recomendam jogar arroz ou sal ao redor da casa, porque a Sukuyan, presa pela compulsão de contar cada grão, perde tempo e não pode atacar. Uma mistura perfeita entre magia africana, medo coletivo e tradição oral. Uma criatura que, embora muitos digam que é apenas uma lenda, ninguém quer verificar se é real. Neste país, acredita-se tanto no além e na força dos espíritos, que muitos afirmam que naquele lago de asfalto chamado Pitch Lake repousam almas antigas, presas desde tempos imemoriais. E quando o lago se move, quando borbulha, quando o solo vibra, dizem que são essas almas tentando subir à superfície. Por isso, há quem acredite que se você cair em uma de suas fendas, não é só o alcatrão que o engolirá. Mas o Pitch Lake não é o único fenômeno que alimenta as lendas de Trinidade e Tobago. Sua própria natureza parece ter vida própria. Por exemplo, em algumas regiões do país existem vulcões de lama, enormes crateras cinzentas que expelem bolhas gigantes e massas de lama quente sem parar.
Os moradores locais dizem que esses vulcões respiram e que quando borbulham com mais força do que o normal, é porque algo nas profundezas está inquieto. Ao anoitecer, a paisagem se torna ainda mais surreal. A lama vibra com pequenos tremores e o som que produz lembra um coração batendo debaixo da terra. E como se não bastasse, em certas costas de Trinidade e Tobago, acontece algo tão estranho que poucos turistas acreditam que seja real, até verem com seus próprios olhos. À noite o mar se ilumina. As ondas quebram em tons de azul elétrico, deixando rastros fosforescentes na areia. Não é mágica, mas sim bioluminescência causada por minúsculos organismos marinhos. Mas a sensação é tão sobrenatural que muitos dizem que é como caminhar sobre um firmamento invertido, com as estrelas sob seus pés. Como você pode ver, este país é um quebra-cabeça perfeito. Um lugar onde cada peça se encaixa com a outra para criar uma identidade forte, única e surpreendente. Aqui o africano se mistura com o indiano, o europeu com o caribenho, o sensual com o espiritual, o vivo com o morto. É um país onde uma dança pode surgir de um funeral, onde um tambor metálico pode nascer de barris de petróleo, onde as mulheres tomam banho sob a lua para equilibrar sua energia, onde tartarugas gigantes chegam para desovar todos os anos, e onde o carnaval pode ser tão sensual que quem o vive nunca o esquece. Por todos esses motivos, Trinidade e Tobago é, sem dúvida, um dos países mais extraordinários do planeta. Um lugar onde a natureza surpreende, a cultura vibra, os mitos respiram e o mistério nunca descansa. Se você chegou até aqui, certamente está se perguntando como planejar uma visita a este país fascinante. Trinidade e Tobago, apesar de não ser tão turístico quanto outras ilhas do Caribe, é um destino incrivelmente completo, diversificado e surpreendente, e muito mais acessível do que muitos imaginam. No mundo sem censura, reunimos todas as informações essenciais para que você possa aproveitar ao máximo sua aventura neste canto único do Caribe. Chegar a Trinidade e Tobago vindo da Europa é relativamente fácil. Embora nem sempre haja voos diretos de todos os países, o mais comum é viajar com escala em cidades como Londres, Amsterdã ou Lisboa, para depois voar para o Aeroporto Internacional Piarco, na ilha de Trinidade. Da América é ainda mais fácil. Dos Estados Unidos existem conexões frequentes através de Miami, Nova York ou Houston. E do Panamá ou de várias capitais do Caribe, também são oferecidos voos regulares. Para quem viaja da América do Sul, as rotas mais comuns passam pelo Panamá ou pelo Brasil. Na prática, o país está muito mais bem conectado do que poderia parecer. Quanto à entrada no país, para cidadãos da União Europeia, de grande parte da América Latina e dos Estados Unidos, não é necessário visto para estadias curtas de turismo, geralmente de até 90 dias. É necessário apenas um passaporte válido e, em certos casos, uma passagem que comprove a saída do país. Isso torna Trinidade e Tobago um dos destinos mais convenientes do Caribe para planejar uma viagem rápida. Em relação aos preços, Trinidade e Tobago não é o país mais barato do Caribe, mas também não é caro. A economia, sustentada em parte pela indústria de petróleo e gás, mantém os custos relativamente moderados para um visitante ocidental. Uma refeição em um restaurante local custa geralmente entre 7 e 15 dólares americanos, enquanto a comida de rua, como o famoso Doubles, pode custar apenas alguns dólares. Os hotéis de gama média podem custar entre 30 e 60 dólares americanos por noite, embora em Tobago os preços possam subir um pouco devido ao maior fluxo turístico. O transporte é acessível, e os táxis ou aplicativos oficiais são a forma mais recomendável de se locomover dentro das cidades. Em termos de segurança, o país é geralmente seguro para turistas, embora, como em grande parte da América Latina, seja recomendável tomar algumas precauções básicas. É melhor evitar certas áreas marginais de Port of Spain à noite. Não exibir objetos de grande valor desnecessariamente. Usar táxis oficiais ou transporte seguro e sempre pedir conselhos aos locais se quiser explorar áreas remotas. Tobago, por sua vez, é consideravelmente mais tranquila e mantém um ambiente mais turístico e relaxado.
Com bom senso, você pode aproveitar o país sem grandes problemas. Se você está interessado em viver o carnaval mais sensual do planeta, é importante saber quando ele acontece. O Carnaval de Trinidade e Tobago rola todo ano logo antes do início da Quaresma, geralmente em fevereiro ou no começo de março. A festa dura vários dias e as ruas ficam cheias de música soca, desfiles, fantasias minúsculas, danças provocantes e uma energia que só quem vive pessoalmente consegue entender. Para aproveitar ao máximo, é recomendável chegar alguns dias antes e participar das celebrações prévias, assistir ao famoso Juver, a festa da madrugada em que as pessoas se cobrem de lama, óleo ou tinta. Juntar-se a uma banda para ter sua própria fantasia e, claro, tentar o whining, aquele movimento de quadril tão característico do país. A natureza de Trinidad e Tobago também merece uma menção especial. Para ver tartarugas gigantes desovando à noite, nada supera as praias de Grande Riviere. Para descobrir um recife de cores impossíveis, o Buku Reef em Tobago é um verdadeiro paraíso. Se você procura fauna impressionante, a Main Ridge Forest Reserve é um dos melhores lugares do Caribe para ver pássaros únicos, paisagens úmidas e caminhadas entre a neblina. E para quem quer experimentar fenômenos naturais extraordinários, os vulcões de lama de Trinidade e as noites de bioluminescência em determinadas baías são verdadeiras maravilhas naturais difíceis de esquecer. A gente do mundo sem censura espera que esse passeio pelas maravilhas e curiosidades de Trinidade e Tobago tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a gente. Pensando nisso e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like, se inscrevesse se ainda não o fez e deixasse um bom comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Não perca e continue descobrindo o mundo conosco. Você vai adorar.